A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. Nós temos aqui como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Luzia, e também aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir e evangelista Lauro, nesta gestão de 2018. E dessa lição desta semana, que é a lição de número 12, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Textual nos diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como está em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo de número 10. E a verdade prática nos diz assim: enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo. Devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Aqui nessa lição do comentarista, nós vamos observar aqui, queridos, a parte introdutória, e nós podemos observar aqui que o interessante que a parábola dos talentos, ela descreve um episódio relacionado ao nome que antes de ser um homem que antes de se ausentar da sua pátria, ele convoca o seu servo e distribui a cada um deles a parte dos seus próprios bens. Alguns deu 10 talentos e outros 2 talentos e outros seguintes deu 1 a fim de negociar até o seu retorno. E essa distribuição, segundo o texto, foi realizado de acordo com a capacidade de cada servo. Quando nós observamos aqui para o verso 15, aquele que havia recebido 1 talento escondeu, provando pela sua negligência que o seu senhor estava certo de dar-lhe a este valor. Outros que duplicaram a importância recebida. Os servos fiéis foram elogiados pelo lucro produzido, ao passo que o infiel, além de perder o seu talento, foi considerado mau e negligente. Por meio desta parábola, aprendemos que o Senhor nos concede dons, habilidades e oportunidades para trabalharmos em sua obra, mas em breve teremos prestar contas do que fizemos com todas estas dádivas. O Senhor espera que administremos com fidelidade e diligência todos os talentos que Ele nos concedeu. E quando eu posso observar aqui, existe um paralelo entre a parábola dos talentos e a das minas, como está em Lucas, no capítulo 19, do verso 11 ao verso 27. Na parábola das minas, a cada servo foi entregue o mesmo valor, a mesma responsabilidade. Uma mina, como está em verso 3 de Lucas, capítulo 19. Mas a recompensa, ela variou conforme o trabalho efetuado pelo seu servo, como verificamos no verso 16 e do verso 26 do capítulo 19 do Dr. Lucas. Na dos talentos aqui, queridos, variou-se a quantidade de talentos para cada servo, como está em Mateus, no capítulo 25, verso 15. Mas a recompensa foi a mesma para todos. Como nós observamos no verso 23 e 24 do livro de Mateus. Muito bem. E quando nós podemos observar aqui, a primeira parábola, ela destaca a fidelidade do crente nas mínimas coisas. Interessante, a segunda nas grandes coisas. Então nós podemos observar aqui que a primeira lista da parábola da fidelidade, que é na mínimos detalhes, e a segunda, a fidelidade nos grandes coisas, que é exatamente no serviço do Senhor, claro. Ambas as parábolas tratam de um fundo, de um valor de inteligência à casa de Deus. E quando nós observamos aqui para o tópico de número 1, interpretando
ou interpretação da parábola dos 10 talentos. E do tópico de número 2 nós vamos observar aqui usando a nossa capacidade para o reino de Deus. E o tópico de número 3, trabalhando até o Senhor voltar. Então eu gostaria que você que não tem aí, que não pegou seu papel, que não pegou a sua caneta, o seu lápis, então você pode pegar, porque eu estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição. Não estarei lendo por não tomar muito tempo do sistema, para o áudio não ficar muito, ou o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Mas você pode fazer as suas anotações para que você possa tirar as suas próprias conclusões dentro do texto. Muito bem. A distribuição dos talentos. Eu quero entrar aqui no tópico 1, queridos, e quando eu observo aqui a distribuições dos talentos, a palavra grega que é talentons, usada somente por Mateus, é uma moeda de alto valor, dependente do metal que era feito naquela época, em contraste com a parábola que Lucas usa, para a qual tinha consideravelmente menos valor, como está em Lucas no capítulo 19 do verso 13. Um certo ponto, um talento era igual a 6.000 denários, sendo o valor de um denário um salário de um dia para os trabalhadores. É claro que hoje varia em termos de salários de quem ganha, mas hoje um salário mínimo não chega a R$1.000. Então isso quer dizer que um trabalhador, se nós fazermos uma somatória, uma divisão aí, para trabalhar o dia inteiro, daria uma quantia aí, mais ou menos aí, uns 30 e poucos ou 40 e poucos reais o dia inteiro, para ganhar somente um miserável salário mínimo por mês, que é o caso do nosso Brasil. Mas esse não é o caso aqui. Mas quando nós olhamos aqui para Mateus capítulo 18, verso 23 ao 38, nós usa a palavra talentos para nos refletirmos a habilidade que a pessoa tem. Ou seja, isso tem um sentido de proveniência desta palavra. Emprestar dinheiro para ganhar juros é enterrar talentos, queridos. Entendeu? Olha só, isso é importante, hein? Tem pessoas que às vezes emprestam dinheiro para ganhar dinheiro, os agiotas. Então isso era uma prática comum naquela época. Olha que coisa interessante. Enquanto o nobre volta a casa para poder a cada servo, trata-se do Senhor Jesus. Quando nós observamos aqui que o Senhor ele vem e ele vai voltar para ele, ou seja, cada servo tem que prestar conta. Mas nós observamos aqui o que era um talento, no aspecto geral. A ideia principal desta parábola é de um homem rico que, ao retirar-se do seu país ou da sua pátria, distribuiu seus talentos aos seus servos conforme a capacidade administrada de cada um. Nos dias de Jesus, o talento era uma moeda de muito valor. Um talento equivalente aos milhares de denários, como eu já citei, e um denário era a remuneração diária de um trabalhador, como eu acabei de citar, e como está em Mateus no capítulo 20, verso 12 em diante. Mas o significado dos talentos na parábola, esses talentos representam habilidades naturais ou espirituais. Ou seja, tempo, recursos e oportunidades que cada pessoa recebe de Deus para utilizar em seu serviço. Isto é, recebemos do Senhor para administrar a favor do seu reino. Todo o que temos advém da onde? Do nosso eterno Deus. Pois todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Como está em Colossenses no capítulo 1 e do verso 16. E sem ele nada somos e nada podemos fazer. Como está em João no capítulo 15 e do verso 5. Cada pessoa em particular é dotada de algum talento
ou seja, de algum talento com a qual poderá trabalhar para o Senhor e receber a sua devida recompensa. E nós podemos observar aqui que talentos repartidos entre os servos, como está em Mateus, no capítulo 25, verso 15, o Senhor repartiu os talentos de forma proporcional, ou seja, a capacidade de cada um para negociar, a fim de que cada servo pudesse ser bem sucedido em suas atividades. Não se trata de algum tipo de discriminação, mas de potencialidade individual, ou seja, espiritual é incomum de cada crente para o servir ao reino de Deus. O importante é que todo desempenham satisfatoriamente os seus trabalhos e desenvolver aptidões na obra de Deus. Segundo a parábola, aquele senhor entregou aos seus servos 5 talentos, e o outro 2, e o outro terceiro 1. Cada servo deveria empregá-los da melhor forma possível. Muito bem, queridos, entrando aqui na parte, comentando aqui a parte da lição aqui, indo para o tópico número 2, as capacidades do reino de Deus, o trabalho dos servos. Em Mateus, no capítulo 25, e do verso de número 15 até o verso de número 18, quando eu citei antes, nós observamos aqui o que recebeu 5 talentos. Observamos aqui que era indiscutivelmente talentosos, tantos quanto imediatamente após a saída do seu senhor, não perdeu tempo. Após trabalhar com diligência, diz o texto que esse servo, ele negociou e granjeou outros 5 talentos. Como está em Mateus no capítulo 25, versos 16 e 20. O verdadeiro cristão, ele esmera-se em negociar os seus talentos, fazendo que os multiplicarem. Ou seja, não era indolente, antes era diligente em tudo que faz. Confia no seu Senhor e o tem por justo, porquanto ele sabe que na volta o Senhor recompensará e receberá o seu galardão, como está em 1 Coríntios no capítulo 5 e verso 10, como está em Filipenses no capítulo 4 e verso 3, tá ok? Muito bem. O que receberam 2 talentos? Verificamos aqui no verso 17 ao 22 ao 23, mesmo havendo recebido apenas 2 talentos, não teve inveja ou ciúme do que recebera 5 talentos, pois reconheceu os seus limites, isto é, nos ensina a que o Senhor, ele sabe exatamente quantos talentos podemos administrar. Devemos empregar diligentemente o que Deus, ou seja, o que Deus nos entorcou que recebemos de Deus. Este servo, ele não questionou a quantidade de talentos que ele recebeu do seu senhor. Ao contrário, ele trabalhou com persistência e granjeou outros 2 talentos. Olha que coisa maravilhosa. O que recebera 1 talento? Quando nós observamos aqui nos versículos 18 e 24 e 25, pelo fato de ter outorgado apenas 1 talento, este servo Deus não estava menosprezando. Ao contrário, isto era tudo que aquele servo poderia granjear naquele momento. Caso negociasse aquele talento, pela sua fidelidade, ele seria acrescentado um outro. Contudo, este servo criticou o seu senhor e acusou-o de injustiça, demonstrando falta de autocrítica e ingratidão, como está em Mateus no capítulo 25 e do verso 24 ao verso 25. Há na igreja pessoas que se declaram ser servos de Deus, todavia não queriam trabalhar para o seu Senhor e ainda apresentam justificativa contra Deus. Devemos nos contentar com aquilo que recebemos do Senhor e fazer o melhor
para poder agradá-lo. Queridos, quero aqui caminhar aqui, indo para o tópico de número 3, que é um toque importante aqui da lição, que é trabalhando até o Senhor voltar, e com esses excessos de serviços. Mas dentro desse tópico número 3, indo para a parte final, nós podemos observar aqui o êxodo dos 2 primeiros servos. A narrativa ela demonstra que tanto quanto recebeu 5 quanto 2 talentos, o Senhor negociara e duplicaram. Esses foram fiéis e diligentes. Na vida cotidiana da igreja, todo crente recebe ou seja, dádivas naturais e espirituais do Senhor, a fim de fazer a igreja progredir social, material e espiritualmente. Deus ele está atento à fidelidade com que as empregamos em seu reino, pois os 2 primeiros servos dedicaram-se em negociar aos seus talentos, por isto obtiveram êxito. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que é bom, querido, sempre trabalhar no reino de Deus. O insensato, mas quando eu posso observar aqui do insucesso do terceiro servo aqui, nós verificamos no verso 18, 24 e 25. Queridos, podemos declarar que este servo, ao crente que nunca está satisfeito, esse servo, ele havia recebido tanto quanto era capaz de negociar. Entretanto, foi exatamente o que ele fez. Ele escavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, como está no verso 18. Esse talento ele representa desperdício e prejuízo para o Senhor. Da mesma maneira ocorre no reino de Deus. Os crentes que ao invés de trabalharem e desprezam as suas habilidades naturais, espirituais e tornam-se inúteis na casa de Deus. É um tipo de pessoas ou um tipo de obreiro que tenta salvar a sua vida, no entanto acaba perdendo, como está em Mateus no capítulo 16 do verso 25. Tem pessoas que desprezam até mesmo o simples trabalho que Deus entorgou na sua mão. Isso pode ter certeza que se você abandonou por negligência, Deus vai cobrar de você. Mas a prestação de conta, e quando nós observamos aqui, já em parte da conclusão, comentando aqui sobre algumas prestações de conta, principalmente quando nós vamos para Mateus capítulo 25 e verso 19, a fidelidade ela tem que ter uma recompensa. Antes de requerer qualquer direito, o servo de Deus tem que cumprir o seu trabalho para receber o seu pagamento, que é o prêmio extra pelo trabalho executado, será sempre fruto da bondade do Senhor. Os servos fiéis empregaram a sua capacidade máxima no labor, enquanto o infiel, além de enterrar o seu talento, acusou de injustamente o seu senhor de injustiça, indeleza. Olha que coisa maravilhosa, é colocar Deus contra a parede, queridos. Ele foi improdutivo, deixou de negociar o seu talento e, para confirmar a sua indolência, enterrou a fim de parecer honesto, devolvendo simplesmente sem qualquer valor acrescido. Por isso foi condenado e chamado de mau e negligente servo. Quando olha aqui para o outro aspecto, a recompensa depois da fidelidade. Quando eu olho aqui para esse aspecto, queridos, todo servo deve fazer o seu trabalho com alegria, diligência e fidelidade. A recompensa daqueles fiéis servos foi o convite para entrar no gozo do Senhor, como está no verso 21 e 23. O nosso galardão está explícito na Bíblia, como está em Apocalipse, no capítulo 2, verso 22 e 10. Na realidade, o nosso serviço a Deus é pouquíssimo em relação ao que nós vamos ganhar, em relação do que Deus tem preparado para nós. Os nossos trabalhos são incomparáveis ao que Deus tem preparado
tá ok? Que Deus tem preparado para toda a nossa eternidade, como está em Apocalipse no capítulo 22 e verso 3, tá ok? Mas o que que acontece? Quem trabalha para Deus com alegria vai ter uma recompensa. E lá no tribunal de Cristo não é para ser julgado, porque quem estará ali já são salvos, tá ok? É exatamente para nós receber o nosso galardão. Ali vai ser passado no fogo e vai ser testado a nossa obra, se vai permanecer ou se vai ser consumida. Eu vejo aqui um outro aspecto, um terceiro aspecto. Bom, no primeiro aspecto a fidelidade antes e a recompensa. O segundo aspecto, a recompensa depois da fidelidade. O terceiro, o ajuste de conta. O Senhor, ele voltará para reaver os seus talentos quanto ninguém o esperar. Como está em Mateus no capítulo 25, verso 13 ao 19. Devemos trabalhar com diligência e vigilância até que ele venha, porquanto cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Como está em Romanos no capítulo 14, verso 12. Os fiéis serão abençoados e aí entrarão no gozo do Senhor. Todavia, os infiéis ficarão de fora e serão punidos sem misericórdia. Receberemos pelo que fizemos ou deixamos de fazer pelo Senhor enquanto estivermos aqui? Nós precisamos de fazer para o Senhor. E olha como está em Efésios no capítulo 6 e verso 8, como está em Colossenses no capítulo 3 e verso 24 ao 25. E quero concluir aqui dizendo que aprendemos algumas lições preciosas nesta parábola. Todos recebemos algum dom de Deus, a fim de usar no progresso do reino. Existem servos infiéis e injustos. Ou seja, existem servos infiéis e injustos que nada fazem em prol do reino e do crescimento da obra de Deus. Haverá um dia de prestação de conta para os justos, tá ok? Que é o tribunal de Cristo, como está em 2 Coríntios 5 e 10. Os injustos no grande trono branco, como está em Apocalipse no capítulo 20, verso 11 e 15. Obviamente a retribuição será distinta para os fiéis e para os infiéis. Multipliquemos os talentos que recebemos do Senhor nosso Deus. E o interessante, queridos, que tem diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. O tribunal de Cristo é para que todos que estão em tribunal de Cristo são salvos. Só vai ser julgado as obras, tá entendendo? Mas no trono branco, ali não tem escapatória. Ali já é para o juízo final. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E até a próxima aula do nosso fechamento do trimestre, se Deus nos permitir. A paz do Senhor e até a próxima.